Eu também saúdo a amada igreja com gloriosa paz do Senhor, amém? Não prego igual o nosso irmão Vandinho, né? Mas um dia eu chego nesse nível aí, em nome de Jesus. Continua abençoando cada um dos irmãos. Agradeço, né? Epístola de 2 Coríntios, capítulo 7. 2 aos Coríntios, Epístola de 2 Coríntios, capítulo 7, enquanto os irmãos procuram. Sou Wesley Hugo, da Assembleia de Deus Missionária, com o pastor presidente Joacir da Silva Moreira, vice, pastor Reginaldo, e um dos pastores, pastor Anaías, ali no Juscarão, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária. Estamos aí, né, com meu avô Antônio Bini, que contou o testemunho no culto passado, a minha mãe Ana, e o meu amigo Silas, Paulo e Silas na prisão. Segunda aos Coríntios, capítulo 7. Agradeço a Deus por essa misericórdia, por mais essa misericórdia, e a nossa missionária Alexandra por mais este voto de confiança. Tentar não estender muito, né? Tentar falar aquilo que Deus tocou no meu coração, falou no meu coração, passando para os irmãos, mas tentar não ultrapassar também bastante do tempo, amém? Tentar não abusar do tempo. Irmão contrário, amém? 2 Coríntios, capítulo 7, apenas o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Subtítulo diz: a alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos estar repetindo no 3, esse mesmo versículo 10, por gentileza, no 3. 1, 2, 3. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, ninguém se arrepende, a tristeza do mundo opera. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor, como de costume, né? Como de costume, está entrando em introdução, tentar adiantar o máximo possível, depois a ministração, pregação nesta noite, que é a qual aqui entrando já na introdução, vem se relatar as Sagradas Escrituras, que é a qual o apóstolo Paulo se alegra, se consola, se tranquiliza, em outras palavras a se dizer, se alegra, né, com a vinda de Tito, que é a qual, em meio àquilo que o apóstolo Paulo tem passado, sofrido bem, sabemos, né, um pouco pelo menos acerca do ministério de apóstolo Paulo. Foi um dos maiores missionários nas Sagradas Escrituras, dentre as epístolas do Novo Testamento, depois de Jesus. E assim foi um dos que mais sofreram, também um dos apóstolos que mais sofreram, mais que passou um naufrágio, que foi chicoteado, que a qual passou diversas coisas que não era para qualquer pessoa passar, e ele se alegra acerca da vinda de Tito, e ele mesmo fala com Tito: Tito, eu me alegro com a tua vinda, mas ainda também vem o consolo, primeiramente do Senhor, e também o consolo da tua vinda, ao saber que a qual você está conosco, está aqui nos fazendo companhia. E assim o apóstolo Paulo começa a se dizer, ainda na introdução, que a qual ele diz: nós em momento nenhum, obrigado, mano. Nós em momento nenhum, assim ficamos, tem uma palavra exata, mas não recordo exato, mas em outras palavras diz que em momento nenhum nós ficamos pesados. Lembrei agora, em nenhum momento nós agravamos a voz, ou seja, em outras palavras, em momento nenhum ficamos pesados para vocês. Em nenhum momento do nosso ministério nós ficamos dando dor de cabeça, dando trabalho para vocês, sendo pesado o nosso ministério para vocês. E prossegue a se dizer, apóstolo Paulo, que agora ele diz: eu me superabundo com as tribulações, em todas as tribulações. A palavra superabundar significa abundar ao extremo, ao extenso, que é
por exemplo, bênçãos em abundância, fartura. Quando se diz abundar, quando se diz superabundar, é mais abundância ainda. E apóstolo Paulo prossegue a se dizer que a qual o Senhor tem nos consolado em meio às tribulações, que a qual por fora houve combates e por dentro houve temores. Prossegue-se dizer, apóstolo Paulo, que a qual nas suas palavras, ele direcionando a sua palavra no modo no seu dizer para os ouvintes, Tito que estava ali, os outros, ele disse: eu estava contrito pela situação que a qual eu vi vocês contristados também. A palavra contrição é relativa da palavra contristar, e também de igual forma na palavra contrito, que qual é a mesma coisa. Contristão significa tristeza, contristar significa entristecer, e contrito significa triste, ou seja, há uma relatividade, é a mesma coisa. E apóstolo Paulo disse: eu estava contrito porque depois que eu enviei esta epístola a vocês ficaram contritos, mas eu folgo, ou seja, eu me tranquilizo. Por quê? Porque depois eu reparei que vocês estavam contritos de uma forma que agora não era de tristeza para a morte, conforme versículo 10, nas últimas palavras do versículo 10 desse 2 Coríntios capítulo 7. Eu estava contristado, porque eu vi que vocês ficaram contristados também, ficaram tristes também depois que eu enviei a minha epístola, mas folgo eu, mas tranquilizo eu, já fico mais consolado, porque eu reparei que essa contrição de vocês, essa tristeza de vocês tem uma vantagem, porque não é uma tristeza qualquer que é para o mundo de acordo que se direciona para a morte, mas é uma contristação, uma contrição que leva ao arrependimento. Saindo da introdução, entrando já na ministração, na pregação, de acordo com aquilo que a qual Deus faz, o Espírito Santo nos faz entender, voltando um pouquinho de acordo com a qual já foi dito agora na introdução, voltando agora na ministração. O apóstolo Paulo assim enviou uma epístola dentre muitas outras epístolas. Bem sabemos, epístola significa uma carta escrita e enviada pelos apóstolos, que a qual foram incluídas no Novo Testamento, nos finalzinhos. No começo os evangelhos, lá no finalzinho, dedicados a 1ª, 2ª Coríntios, vê-se dizer epístolas, ou seja, que foram escritas pelos apóstolos. E assim apóstolo Paulo bem disse: eu vos falo que agora em momento nenhum eu vos agravei, em nenhum momento eu fiquei pesado diante de vós. Ou seja, é como se apóstolo Paulo estivesse dizendo, em outras palavras, em nenhum momento eu pedi além do que a obra precisa, em nenhum instante eu pedi além do que os dízimos e as ofertas, em nenhum momento eu usufruí, em nenhum momento eu abusei da fé dos cristãos, da fé dos fiéis. Aleluia, Jesus. Mas vivemos no meio de uma nova geração em que as pessoas não fazem conforme o apóstolo Paulo, que em nenhum momento foi pesado, em nenhum momento abusou da fé dos fiéis, mas sim ele foi de acordo, soube levar a obra do Senhor sem ser pesado aos irmãos, aos fiéis, sem abusar da fé dos irmãos. Mas vivemos no meio de uma nova geração em que quantos têm brincado com a fé dos fiéis, que a qual tem feito a casa de Deus como se Deus fosse aqui, como se aqui fosse uma casa de barganha, como se Deus fosse barganhista. Vem trazer R$1.000 e traz aqui, deposita aqui, que Deus vai abrir porta para você. Vem aqui, deposita tudo que você tem, os teus bens materiais, que Deus vai te recompensar. Tem feito da obra do Senhor como se fosse uma casa de barganha, tem tratado Deus como se Deus fosse um barganhista. Aleluia, Deus. Tem feito da casa de Deus
geração. Prossegue-se dizer as Sagradas Escrituras. Apóstolo Paulo diz: eu superabundo em todas as tribulações. Ele não disse em algumas, não, irmãos. Ele disse em todas tribulações, que é qual é? Atormentações, torturas, a todas as torturações. Eu me superabundo, ou seja, em outras palavras, superabundo em gozo, ou seja, eu me superabundo em alegria. Eu me alegro quando me perseguem, eu me alegro quando me apedrejam, eu me alegro quando estão falando mal de mim, quando estão me caluniando. A minha alegria está nas tribulações. Mas vivemos no meio de uma nova geração em que tais pessoas escolhem momentos para adorar a Deus. Se está tudo bem, glória a Deus e aleluia. Ficou tudo mal, Deus me abandonou. As portas se escancararam, Deus seja louvado. As portas se fecharam, Deus não está mais comigo. Deus não está mais ouvindo as minhas orações. Ei, mas Deus é Deus em todos os momentos. Deus é Deus em todas as circunstâncias. Deus é Deus para sempre, independentemente de todas as coisas. Glória a Deus. Como tem aquele louvor, a letra daquele louvor: se tudo está difícil, adore ao Senhor. Não escolha momento para adorar a Deus, não. Se está tudo bem, glória a Deus e aleluia. Ficou tudo mal, glória a Deus e aleluia. Da mesma forma, as portas se escancararam, Deus seja louvado. As portas se fecharam, não murmura não, não blasfema não, não reclama não, mas Deus seja louvado da mesma forma, independentemente de qualquer coisa. Adore ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita glória. Apóstolo Paulo prossegue a se dizer Aleluia. nas Sagradas Escrituras que em meio a estas tais tribulações, por fora houve combates e por dentro temores. Irmãos, em todos os momentos, por mais que pareça que está tudo tranquilo, mas em todos os momentos, em todos os instantes, estamos em uma batalha travada. Estamos em uma guerra espiritual. Aqui estamos sentados, levantando nossas mãos, dando glória a Deus e aleluias. Estamos aqui, parece que está tudo tranquilo, mas se nós abrirmos nossos olhos espirituais a todos os instantes, irmãos, é espada para cá, é espada para lá, uma peleja travada entre as legiões dos infernos e o exército dos anjos de Deus nos céus, que é com Satanás e suas legiões estão lutando, tentando ceifar a tua vida, e para o outro lado é os anjos do Senhor, assim pelejando pela nossa vida para tentar nos proteger, para nos manter em vida, em guarda, em segurança. Estamos em uma batalha espiritual tremenda. Não estamos em tempo de brincar não, irmãos. A batalha está travada, a peleja está rodando, a batalha espiritual está aí, as espadas estão cortando para um lado, para o outro, e Satanás não está brincando não. Ele sabe que Jesus está voltando e que já estamos nos últimos dias. Ele sabe o seu destino, que é qual é para o inferno, e ele não quer ir sozinho não. Ele quer levar tua alma no inferno com ele, ele quer levar minha alma juntamente para o inferno com ele. É necessário vigiar e orar para que a qual venhamos resistir às tentações. Grande é o Senhor. Por fora combates, Meu Deus. por dentro temores. Obrigado. Meu Deus. Por dentro temores.
Segundo significado, temor, obediência a Deus. Passo o que passar, vou manter a minha fidelidade com Deus. Vou sofrer o que sofrer, mas a minha identidade de cristão, eu não posso abrir mão dela. Eu mantenho a minha identidade de cristão. Eu estou sofrendo, estão me caluniando, o barco está balançando, as tempestades estão batendo, as circunstâncias estão se agravando, mas o meu foco é o céu. Não vou abrir mão de obedecer as sagradas escrituras, não vou abrir mão de obedecer a palavra do Senhor. Temor, obediência a Deus. E outro significado, temor, com medo. Embora temor, o significado exato é obediência, não é ter medo, mas é estar em tais, ou melhor, tentar expressar de uma forma que os irmãos entendam, que é qual? É estar sem uma expectativa ao exato. Estamos aptos para todos os momentos. Temor. Apóstolo Paulo passou pelo naufrágio, mas creio eu, pelo significado de temor, tanto obediência quanto estar sem a expectativa certa do que vai acontecer com ele, acontece com nós também. Embora muitos estão dispersos, se surpreendem ao ver uma televisão. Poxa, o marido matou a esposa, é o que mais passa na televisão. Liga lá no SBT, na Record, aí olha para nós, irmãos, aí esquece que acontece também no dia de hoje aqui perto de nós. Ah, mas é claro que acontece. Sim, acontece, mas às vezes a pessoa nunca espera acontecer com ela mesma. O temor, sem ter uma expectativa certa. Estamos aptos a todas as permissões de Deus em nossas vidas. Ah, o fulano quebrou a perna, mas eu tenho que lembrar, ele quebrou a perna, mas poderia ter sido eu. Vai que eu tivesse quebrado a perna no lugar dele. Nós olhamos, nos surpreendemos com tais situações, com o nosso próximo, mas muitas das vezes nunca esperamos acontecer com nós. O fulano bateu a moto, poxa, mas poderia ter acontecido comigo, nunca espero acontecer comigo. Ah, o irmão bateu com o carro, ele vai passar por uma cirurgia, porque o vergalhão ultrapassou o peito dele. Graças a Deus que ele não morreu, mas só Deus sabe o que ele está passando e como ele está no hospital. Mas ei, aconteceu com ele, mas eu nunca espero acontecer comigo. Poderia ter acontecido comigo também, irmãos. Aleluia, Jesus. Costumo dizer que cada morte, por mais triste que seja, não quero mexer com o emocionalismo, com o coração de ninguém, de acordo com o que o Espírito Santo vai palestrando nos nossos corações, que a qual ficamos tristes com as mortes, com as pessoas que descem a óbito, e ainda mais que só desce a óbito que aqueles que nós já repararam isso, só desce a óbito quem nós menos esperamos. Fulano morreu, poxa, eu tive com fulano ontem. Ciclano morreu, poxa, o ciclano, fulano de tal, era tão novo, nunca esperava que aquele iria descer óbito, nunca esperava que aquela iria morrer. Talvez era jovem, ou talvez de repente não falava com ninguém, não tinha intriga, problema com ninguém. Só acontece isso com pessoas que nós menos esperamos. E às vezes quem nós pensamos que vai morrer, ainda vive. Sempre é, a vida é assim, né? Sempre é o contrário, ou pelo menos na maioria das vezes. Mas costumo dizer, irmãos, que cada óbito que a qual nós vivenciamos nas pessoas, nas outras pessoas que descem a óbito, que morrem, por mais triste que seja parente, um amigo, um vizinho conhecido, serve como uma reflexão para a minha vida, como uma reflexão para a tua vida. Repito, acontece tais coisas com tais pessoas, mas nunca esperamos acontecer conosco. Fulano de tal morreu, poxa, que pena, mas eu tenho que lembrar, ele morreu, mas um dia eu vou morrer. A hora dela chegou, mas eu nunca posso esquecer que agora a minha hora vai chegar também. E como será que está a minha vida diante do Senhor? Se preocupe com a tua vida.
céu quanto para o inferno. Costumo dizer isso também. A nossa vida aqui na terra, comparando na área espiritual, é como se fosse um passaporte. Vamos lá, né? Na rodoviária, no aeroporto. Compramos nosso passaporte. Precisa desse passaporte. Ou se for lugar perto, costuma dar uma folhinha. E com aquela folhinha ou passaporte mesmo, prosseguimos a nossa viagem. Compramos o passaporte, compramos a folhinha e viajamos. A nossa vivência, o modo que nós vivemos aqui na terra, na área espiritual, é um passaporte. E é um passaporte aqui na terra que vai dizer se a tua alma, se você vai viajar para um país, em modo a se dizer, para um país chamado céu ou para um outro país chamado inferno. Depende de você, depende de mim. A salvação é individual, depende da forma que a qual nós andamos, que a qual nós falamos, que a qual nós invertimos, que a qual nós vivemos na face desta terra. Apóstolo Paulo prossegue a se dizer, já terminando, eu estava contrito, eu estava em contrição, em outras palavras, triste, eu estava entristecido, ouvintes, porque quando eu apresentei a esta carta, essa epístola, através dessa carta, olhei para um, olhei para o outro, estavam todos contristados, e todos contristados eu fiquei contrito também. Mas depois a ficha caiu, em outras palavras, amém, irmãos? Mas depois a ficha caiu, aí eu folguei, ou seja, me tranquilizei, porque eu reparei que essa contrição, essa tristeza dessas pessoas, depois que eu apresentei a minha carta, não era uma tristeza do mundo, que é para a morte, mas é uma tristeza segundo Deus. E como é essa tristeza, essa contrição, que é qual a pessoa, a ouvinte, contristou segundo Deus? Qual é essa tristeza segundo Deus? É uma tristeza que é qual gera arrependimento. Aí depois que eu vi que os ouvintes se contristaram segundo Deus para o arrependimento, aí eu fiquei mais tranquilo. Irmãos, oh glória, aleluia Deus. o efeito da palavra Deus, aleluia Jesus. depende da forma que a qual os ouvintes recebem ela. Repito, o efeito da palavra depende da forma que a qual os ouvintes recebem ela. Apocalipse, carta das revelações, capítulo 3, versículo 20, os irmãos já até conhecem, que a qual Jesus está dizendo, no coração, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Aleluia, glória. Estamos pregando, estamos evangelizando, estamos apresentando Jesus, mas a palavra só vai surgir efeito se o ouvinte der ouvido a ela, se o ouvinte der ouvido a palavra. Aleluia, Jesus. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual pregamos, o irmão Vandim prega sobre santidade e os ouvintes deixam entrar no ouvido, sair do outro, que a qual a missão
pessoa pode pregar, pode mostrar na Bíblia e a pessoa não dá ouvido. Por quê? Porque cauterizou a sua mente no pecado. Mas quando os ouvintes decidem ouvir, receber esta carta, esta epístola, as sagradas escrituras do Senhor, aí sim ela vai surgir o efeito que a qual ela tem para fazer. Isaías capítulo 55, versículos 10, 11 em diante, se não para a memória, que a qual diz: assim como a neve e a chuva que cai dos céus e faz o que lhe apraz, assim é a palavra de Deus. Ela é lançada, ela é semeada, ela é pregada, ela é evangelizada e ela não voltará vazia, mas antes fará o que lhe apraz. Glória, aleluia. E o que a palavra de Deus lhe apraz? Deus Santo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, bem conhecemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando os ouvintes dão ouvido a esta palavra, quando os ouvintes quebram este protocolo da cauterização da mente, que a qual cauterizou no pecado, e tudo é normal, não tem nada a ver. Ah, Deus entende. Quando esse protocolo, quando os ouvintes decidem quebrar esse protocolo e abrir o seu coração para receber, ou para receber a palavra, aí sim a palavra opera, aí sim a palavra age, aí sim a palavra faz o impossível, aí sim a palavra faz o sobrenatural, aí sim a palavra transforma, aí sim a palavra liberta. Depende dos ouvintes, não é por obrigação, é por escolha. Mas independentemente da escolha, vai pagar a consequência por ela. E essa palavra que o Senhor deixa para cada um de nós, aquilo que o Espírito Santo não conseguiu palestrar em cada coração, cada mente, por misericórdia da minha vida, que Ele venha permanecer palestrando em cada coração, cada mente, nesta noite, assim sucessivamente, pessoalmente, Espírito Santo, e assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.